Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as autoras que fizeram parte da minha formação enquanto leitora. E aí, esse vídeo aqui, ele é praticamente um dois em um, ou seja, eu vou prestigiar as autoras mulheres, mas também eu vou conversar sobre a minha formação enquanto leitora, porque todo leitor tem o seu processo de formação. E isso pode ser interessante tanto para você que está se formando enquanto leitor, ou já se formou e quer trocar experiências sobre a sua formação leitora. E também é importante caso você tenha um jovem leitor em casa e queira saber também da experiência de outra pessoa, para, quem sabe, ajudar aí a guiar este leitorzinho. Então vamos lá. Eu vou confessar para vocês que eu não fui exatamente uma criança muito leitora, então eu gostava muito de contos de fadas, gostava de fábulas e às vezes eu lia aquela série da editora Scipione do Reencontro Infantil. Mas o primeiro livro que eu peguei assim, nossa, vou pegar e ler esse livro, foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, da J.K. Rowling. E eu peguei porque eu já tinha assistido os dois primeiros filmes no cinema, já tinha assistido na locadora, né? Pegado os DVDs na locadora e tudo mais. E a minha mãe tinha o terceiro livro do Harry Potter em casa, porque a minha mãe era uma super leitora também, uma leitora bem ávida, e ela estava tentando fazer com que eu e a minha irmã pegássemos o gosto pela leitura e não estava exatamente dando muito certo. E aí é engraçado porque é um livro maiorzinho, é um livro robusto, e eu, Luísa, de 9 anos, fui lá pegar, né, para ler e tal. Principalmente porque 2003 foi um ano que não teve Harry Potter no cinema, então não ia ter, eu já sabia que não ia ter, e aí eu queria muito saber o que ia acontecer com a história e tal, peguei para ler. E aí foi muito difícil, foi um processo muito desafiador, porque se você parar para pensar, não era exatamente uma criança tão leitora assim. Eu lia uns contos de fadas aqui, outro ali, um reencontro infantil aqui, outro ali, nada muito regrado, nada muito habitual. E aí eu empaquei no capítulo que o Harry vai ter a primeira aula de adivinhação. Eu empaquei, deixei meio que de lado, só que entre 2003 e 2004 eu me mudei. Eu fui de Campinas para Recife por causa do trabalho do meu pai. E apesar de eu estar felicíssima morando perto dos meus avós paternos e convivendo com os meus primos que tinham todas idades, ainda temos, né, idades próximas e tal, na escola a realidade não era tão feliz assim. Tive problemas culturais e linguísticos, teve um problema de comunicação aí entre mim e os meus colegas. E no fim das contas eu fiquei meio sozinha ali naquele ano escolar de 2004. E aí, em vez de ficar ali parada, vários recreios eu passei parada ali, tipo, sem brincar com ninguém, sem, tipo, andando pela escola, mas já entediada, né? E aí, em algum momento, não me lembro como, eu peguei esse livro, pensei, vou terminar esse livro enquanto eu passo meu recreio sozinha, né? E aí, eu comecei a levar o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban para a escola. Eu comecei do começo de novo, porque eu já tinha empacado fazia alguns meses e tal. E aí eu passei aquele capítulo que eu tinha empacado e foi só alegria, foi só, meu Deus, eu amo ler o Harry Potter e os amigos deles, são os meus amigos também, o livro é a minha companhia. E foi assim que eu atribuí o significado à leitura e ao livro. Foi com, então, um livro escrito por uma mulher e com uma personagem, algumas personagens, na verdade, femininas fortes, mas tinha aqui o exemplo da Hermione também. E aí, passado aquele ano difícil, eu fui para outra escola e lá eu já tinha amigos, já estava feliz, e um dia a gente entrou
na biblioteca para conhecer. Nós éramos todos novatos. Era o colégio militar e, para quem não sabe, o colégio militar começa aos 11 anos, então no 6º ano. Então foi um dia que a gente foi lá conhecer a biblioteca e foi ver como é que pegava um livro lá e tal. Enquanto eu estava passeando por lá, eu encontrei a estante da Agatha Christie. Eu não sabia naquele momento que tudo ia mudar na minha vida de leitora, né? Então, eu peguei Um Corpo na Biblioteca, porque eu achei legal. Eu estava numa biblioteca e aí, tipo, nossa, um corpo na biblioteca. Então, foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E eu lembro até hoje que eu levei para casa, obviamente, né, o livro, mostrei para minha mãe e a minha mãe ficou assim, extasiada, ficou muito feliz. E aí ela me revelou que ela tinha os livros da Agatha Christie em casa. Naquela época a gente não tinha estante, então os livros dela ficavam dentro do armário. Eu não sabia o que a minha mãe guardava no armário dela. E aí foi um momento muito feliz da minha vida. E então eu li esse primeiro livro dela. Quer dizer, o meu primeiro Agatha Christie foi esse. E eu não posso afirmar que eu entendi 100% da leitura, até porque os personagens eram adultos e tal, mas eu me diverti bastante. E mais ou menos um ano depois, eu ganhei de aniversário. Aí já tinha lido umas 5 Agatha Christies, né? Uns 5 livros da Agatha Christie. Eu ganhei de aniversário O Inimigo Secreto. Esse livro aqui, ele foi meio difícil de engatar para mim no começo. Eu lembro que eu tava no shopping, já tava lendo, já tava no processo, né? A minha mãe ficava muito tempo na livraria. Então eu já tinha visto tudo que eu queria ter visto e achei o livro de novo lá na livraria. Já que eu tô lendo esse livro em casa, eu vou pegar e vou ler enquanto eu espero a minha mãe, né, terminar de ver as coisas dela aí. E aí eu lembro que eu tava mais ou menos numa página assim, 56. Exatamente, eu estava na página 56, eu tinha parado aqui no começo de um capítulo. E eu, vou ler então, né? Nossa, aí eu engatei lá na livraria, cheguei em casa e não parei de ler esse livro. E eu amei. E até hoje esse é um dos meus preferidos da Agatha Christie. Então você vê que apesar de haver livros que demoram para engatar, uma vez que eles engatam, eles podem sim se tornar um favorito seu. Às vezes não, mas às vezes sim. Então, mantenha-se firme. Se você já é um adulto leitor, mantenha-se firme se você estiver aí com dificuldades nas suas leituras. E eu achei incrível. Eu acho a Tuppence, que é uma das protagonistas, é um casal protagonista aqui, ela foi uma das minhas inspirações, assim. Quando eu li esse livro aos 12 anos, eu pensei, gente, quando eu crescer, eu quero me tornar uma moça que nem ela. Aqui, essa personagem, ela tem uns 20 anos. E ela é corajosa, audaciosa, ela tem umas sacadas inteligentes, ela é muito inteligente e, nossa, eu queria ser que nem ela. Então, é um livro escrito por uma mulher com uma personagem feminina forte e que foi uma inspiração para mim. No mesmo ano e no mesmo aniversário, porque eu ganhei alguns livros de aniversário naquele ano, ganhei 3, na verdade, eu ganhei também As Florestas do Silêncio, que é o primeiro livro do Deutora Quest. Então eu trouxe aqui para vocês verem toda a série. Ela ainda existe para vender. Eu ficava na dúvida se tinha Deutora Quest para vender ainda ou não. Tá meio diferente a edição, né? Porque essa edição aqui vai fazer 20 anos e na verdade já vendia, né, há 20 anos. Mas é mais ou menos as mesmas capas, são capas que não são exatamente muito atraentes, principalmente para o público feminino, mas foi escrito por uma mulher e é uma fantasia, né? Um romance. Eu ia falar um romance, dá pra gente considerar como um livro todo, mas ele é bem desmembrado aqui. Cada livro é uma das pedras do cinturão que o Lief precisa completar para destruir o Senhor das Sombras. E aí a gente tem o Lief com 16 anos, a Jasmine também com 16 anos e o Barda, que é já mais velho, é o adulto responsável pelos 2 jovens. E esse reino aqui de Deutora está sendo destruído e assolado e dominado pelo Senhor das Sombras.
E o Lief deu um jeito de escapar. Foi trágico, tudo mais, o que aconteceu com o Lief. Ele perdeu os pais e tudo mais. E aí, ele vai encontrar, então, todas as pedras e para derrotar o Senhor das Sombras, né? E, é uma aventura, um livro melhor que o outro. Eu devorava esses livros aqui. E tem também uma personagem feminina crucial, que é a Jasmine, que é super corajosa, que é brava, e é uma peça fundamental para auxiliar o próprio Lief a conseguir as pedras. E é muito bom esse livro. Ele é uma fantasia clássica, é um mundo que não existe, é cheio de monstros, como vocês puderam ver, e é uma sequência de ação uma atrás da outra, é um monstro mais difícil que o outro, a cada livro que passa, o monstro final, que é o monstro da capa, né? Nossa, vai ficando muito difícil, aí você fica: "Meu Deus, eles não vão conseguir", e também: "Meu Deus, que monstros horrorosos, vai lá, destrói eles". É muito legal. E a Emily Rhoda, ela é uma autora australiana, eu não sei o que mais ela escreveu. O Deutora Quest tem outros livros, tem o Deutora 2 e tem o Deutora 3. Eu tenho eles aqui, mas eu peguei só os primeiros, porque já é bastante, assim. Mas é uma leitura fluida e foi, assim, muito marcante, e são livros que eu adoro. E, na verdade, eu gostaria muito de reler, assim, quando eu tiver de bobeira, sabe? Muito bom. Aí, quando eu estava lá por volta dos meus 13 anos, eu encontrei na livraria um livro chamado Todo Garoto Tem, da Maggie Cabot, que é a mesma autora do Diário da Princesa. Eu assisti ao filme do Diário da Princesa, mas eu peguei esse livro só por pegar mesmo. E na verdade eu nem sei porque estava na área do infanto juvenil, porque é um dos livros da Maggie Cabot mais voltado para adultos. O protagonista tinha 30 anos, o par romântico dela tinha mais de 30 anos. Enfim, mas eu amei. Quando tá com 13 anos, já tá naquela fase mais romântica. Gosta de assistir umas comédias românticas também. E aquele livro Todo Garoto Tem era praticamente uma comédia romântica em formato de livro. Vai contar a história de uma moça que vai ser a madrinha de casamento da melhor amiga dela, e a melhor amiga e o noivo querem se casar na Itália, meio que escondidos. Então, o melhor amigo do noivo também é o padrinho, e eles no começo não se gostam e vão viajar pela Itália. É bem divertido e ele era narrado de um jeito muito diferente, era por e-mails, trocas de mensagens, é muito legal e faz parte da série Boy. Então tinha outros 2 livros antes desse, não necessariamente sequenciais, mas dentro do mesmo universo. E eu gostei bastante dessa série no geral. E a partir dessa série Boy, da Maggie Cabot, eu li os outros livros dela e por um tempo ela foi uma das minhas autoras preferidas. E, consequentemente, influenciou muito no meu processo de formação como leitora e também até como escritora. Eu lembro que por causa dos livros da Maggie Cabot e por saber que ela mantinha diários enquanto ela era adolescente, eu comecei a escrever os meus diários. E ai, esses diários são muito engraçados, esses dessa época aí. E é muito legal você ter outras influências para também outras atividades conforme você vai lendo os livros, né. Também aos 13 anos eu assisti ao filme do Orgulho e Preconceito, por DVD mesmo, o Orgulho e Preconceito de 2005. E eu gostei muito, então a minha mãe me deu o livro do Orgulho e Preconceito e eu li, e nossa, que experiência boa, eu amei esse livro. E ele é, até hoje, um dos meus livros preferidos da vida. E li e reli várias vezes já, tem outras edições aqui comigo, mas eu trouxe essa, que foi a edição na qual eu li pela primeira vez. Eu acho lindíssima essa capa. Embora, na verdade, não seja a época, né, o retrato não seja a época do Orgulho e Preconceito.
E eu acho que todos já conhecem a história do Orgulho e Preconceito, das irmãs Bennet que precisavam se casar porque elas não iam ter direito à herança do pai delas, que a herança ia para o Sr. Collins, que é um primo terrível delas, terrível no sentido de maçante, pedante, chatão, não terrível, criminoso, assim, sabe? Bom, e aí nós temos um jovem rico que foi alugar a grande propriedade ali da região em que essas irmãs moram. E a mais velha, então, se apaixona por esse jovem e esse jovem também se apaixona pela irmã mais velha, mas o Sr. Bingley, que é esse jovem em questão, ele tem um melhor amigo, que é o Sr. Darcy, e o Sr. Darcy, ele é fechadão, ele ainda é mais rico do que o Sr. Bingley. Então, num baile, a segunda irmã Bennet, que é a Elizabeth, vai se deparar com o Sr. Darcy e eles não vão se dar tão bem assim por causa de um comentário bem desagradável que o Sr. Darcy fez. E aí a história começa. E é muito legal. E, obviamente, você pode ler na camada do romance, mas você também, com certeza, consegue se aprofundar em todas as críticas sociais que a Jane Austen faz nos livros dela com relação à sociedade da Inglaterra georgiana em que ela vivia. Aí, gente, lá pelos meus 16 anos, quando eu estava começando o terceiro ano do ensino médio, eu vi em destaque na livraria este livro aqui, que se chama Os Últimos Dias dos Romanov. E, como criança, a Anastácia era um dos meus filmes preferidos, e eu ainda adoro esse filme. E eu era louca pela história da Rússia, e até aquele momento eu só tinha visto muitos documentários sobre os Romanov, e eu gostava muito de ler blogs que contavam um pouco mais sobre as irmãs Romanov especificamente. E quando eu falo os documentários sobre os Romanov, não é só sobre os últimos Romanov, mas também toda a dinastia, né? E aí eu peguei na livraria, então, esse livro da Ellen Rappaport, que é uma acadêmica inglesa especializada nos Romanov e da história da Rússia nessa fase da Revolução. E foi o meu primeiro livro de não ficção. E foi, assim, um livro, claro, desafiador por não ser de ficção. Toda vez que a gente muda de um gênero para o outro, você acaba tendo algumas dificuldades, é um outro exercício para o seu cérebro, né? Mas foi um desafio que valeu a pena e eu recomendo muito esse livro se vocês querem saber um pouco mais sobre os últimos dias dos Romanov. É um livro pesadíssimo, pesadíssimo. Assim, obviamente, os momentos finais dessa família aqui foram tenebrosos e assim. É insano. É só isso que eu tenho a dizer. Eu já reli esse livro e nas 2 vezes que eu terminei, cheguei nessa parte final, assim, é de revirar o estômago mesmo. É aquele livro que, no fim, você realmente tem reações físicas enquanto está lendo esses últimos dias. Mas é interessante perceber a dinâmica da família e tudo mais. E ele tem fotos. Agora, com o tempo, né, as páginas de foto acabaram descolando, olha, como vocês podem ver. Mas acontece. E o importante é não perder essas páginas, pelo amor de Deus. Mas é um livro que eu recomendo muito. E aí, terminando a escola, eu li O 15, da Raquel de Queiroz. A minha professora de literatura do terceiro ano do ensino médio era, assim, incrível, sensacional. E ela falou muito bem desse livro em sala de aula. Não era um livro que caía no vestibular, então, no fim, foi um livro que eu li depois. Eu comprei num sebo e li esse livro aqui. A gente já tinha lido, na minha época de vestibular, em 2011, caía Vidas Secas, do Graciliano Ramos, no vestibular.
e tinha sido um livro que tinha me impactado muito, que é essa questão das famílias no sertão terem que se mudar em busca de comida e tudo mais. E aqui a Raquel de Queiroz vai tratar o mesmo tema, mas ela vai ter uma gama maior de personagens para trabalhar e tem uma cena aqui em específica que eu não vou comentar qual é, para não dar spoilers, mas é uma cena que me marcou para sempre. Eu acho, só de mencionar ela agora eu já estou arrepiada. Porque assim, quando eu converso sobre livros dos quais eu gosto, eu me arrepio bastante. Já me arrepiei várias vezes nesse vídeo, inclusive. Mas assim, essa cena é tensa. Nossa, envolve crianças, envolve mandioca. É só isso que eu tenho a dizer. Mas ela vai tratar aqui sobre essa questão dessas famílias do sertão, também dos jovens do sertão, de pensar em sair daquela terra pelas dificuldades que se tem ali com a seca e tudo mais. Eles pensam em se mudar para a cidade grande, eles pensam em se mudar para São Paulo, que foi aquele movimento que realmente teve aqui no país. E é um livro muito marcante, é muito bonito e trágico, e eu recomendo também essa leitura, e é uma das maiores escritoras da nossa literatura, sem dúvida. E ela escreveu esse livro aqui super jovem, se eu não me engano, ela tinha 17 anos quando escreveu esse livro. E é incrível, né, ver assim uma pessoa tão jovem escrever assim uma obra tão incrível. E aí, quando eu estava assim entre o primeiro ano da faculdade e o segundo, nas férias gigantescas que os universitários têm, que ai, sinto muita falta dessas férias, eu li emprestado de uma amiga minha e eu acredito que, na verdade, esses livros eram da mãe dela. Enfim, mas assim, o importante é que uma legião de mulheres leu isso aqui, que é As Brumas de Avalon. Nossa, que incrível! É outro livro. Eu já estou arrepiada de novo, tá? É assim, é sensacional. Essa edição aqui, ela não é tão grandiosa assim como vocês podem ver. Eu li nessas edições. Depois que eu tive que devolver para minha amiga e para a mãe dela, eu comecei naquele ano a iniciação científica e aí eu ganhei um saláriozinho, né? Uma bolsa, salário. E eu comprei, então, um box do Harry Potter em inglês e eu comprei As Brumas de Avalon, porque eu precisava ter esse livro comigo. E aí tem uma edição da Editora Planeta que são os 4 livros em um só, em um volume único, que é muito bonita, por sinal. E aí aqui a gente vai ter no primeiro a história, o começo da história do Rei Arthur, mas antes do Rei Arthur nascer. E é importante dizer que As Brumas de Avalon é a história do Rei Arthur, antes do começo dele até o final, na perspectiva das personagens femininas da lenda do Rei Arthur. Então aqui a personagem principal é a mãe, é a Igraine, a mãe do Rei Arthur, em como que ela teve as relações, construiu as relações com o Uther Pendragon. Só que assim, gente, eu pretendo um dia, se tudo der certo, fazer um vídeo só sobre as narrativas arturianas, porque eu sou apaixonada por esse tema. Eu trabalhei com isso na minha dissertação de mestrado, e então eu posso falar sobre isso e desenvolver e virar um outro vídeo, então eu vou tentar me ater aqui. Mas as narrativas arturianas são lendas e elas têm essa liberdade de serem transformadas de acordo com as perspectivas de quem está contando a história e tal. Então, existem muitas coisas aqui nas Brumas de Avalon que na história, no livro mais tradicional, por exemplo, do Thomas Malory, não vai estar aqui, não vai estar exatamente de acordo. Mas isso é assunto para outro vídeo e não importa. O que importa é que esses livros aqui são incríveis. Então, o primeiro livro é sobre a Igraine, e aí depois os outros vão ser focados na Morgana, que é a irmã do Rei Arthur, e também na Guinevere, que é a esposa do Rei Arthur, em outras mulheres, né, na Viviane e tudo mais.
e são todos a mesma capinha, assim, né? Até a tia da Morgana, a tia do Rei Arthur, que é a Morgause, ela recebe também um destaque aqui. É muito bom, gente, é muito bom. E você não consegue parar, assim. O primeiro livro, ele dá uma empacada. Eu confesso que eu empaquei desse primeiro livro. Então, tá vendo? A gente empaca nos livros, mas tem aquele momento que vai e aí vira um preferido, como eu já disse antes. Então, gente, a partir do segundo até o final, você não consegue parar. Não consegue, de verdade. Eu lembro que quando eu terminei o quarto livro, e eu ainda estava de férias, eu fiquei assim: que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais o que fazer da minha vida acabou. E aí, coincidentemente, no mesmo dia, eu tava assim, passando os canais na televisão, passando. E aí, no Sony Spin, tava passando a série Merlin. E assim, é óbvio, é uma outra releitura, e assim, é um Merlin jovem, é totalmente diferente de tudo. E aí eu fiquei assim, nossa, que porcaria, mas eu vou assistir mesmo assim, porque eu não estou preparada para deixar Camelot. E aí virou uma das minhas séries preferidas da vida. e, e é totalmente diferente desse. E enfim, aí a parte de reator a gente deixa para outro vídeo, mas leiam As Brumas de Avalon. É muito bom. Durante a faculdade, chegaram aqui no Brasil. Na verdade, já tinha antes, que eram os romances de banca, né? Mas chegaram nas livrarias os romances de época. Então, eu li praticamente quase todos dos Bridgertons na época da faculdade. E eu gostei muito. Eu lembro do primeiro que eu tinha ficado muito feliz, porque era como se fosse, me lembrava muito Orgulho e Preconceito. E só que assim, com aquela parte romântica que não tinha, não tem, né, no Orgulho e Preconceito. E aí eu pensei, gente, isso aqui é uma fanfic dessa época. Amei e eu ainda leio romances de época quando eu estou entre leituras e tal. Se eu não pego um policial, se eu não pego uma fantasia, eu vou pegar um romance de época para ler. E então eu considero aqui a Julia Quinn como parte desse meu processo de formação de leitora também. Apesar de que eu não gostei de todos os livros dessa série dos Bridgertons, e tiveram outras séries da própria autora que eu também não gostei tanto de alguns dos volumes. Mas sempre tem um dela que, assim, é um sucesso. E aí, também mais pro fim da faculdade, eu li O Sol é para Todos. E, gente, esse livro é incrível. É assim, vai contar a história de um processo que está tendo, né, um julgamento contra um homem negro acusado de ter abusado uma mulher branca lá nos Estados Unidos, numa época que, assim, o preconceito era ainda mais absurdo do que é hoje, que ainda existe. E tudo isso, toda essa história pesadíssima é contada pela Scout, que é a filhinha criança do advogado que está defendendo esse homem. E é, assim, incrível, sensacional. E eu acredito que, pelo que eu sei, a Harper Lee, em vida, ela escreveu apenas esse livro aqui. Mas tem uma continuação, talvez. Eu não sei se chega a ser uma continuação, mas existe um segundo livro da Harper Lee nas livrarias. Eu não li esse livro, mas esse livro aqui é incrível, é marcante. Tem um filme belíssimo também, e que concorreu ao Oscar, eu acho que ganhou o Oscar também. E realmente é aquele tipo de história que fica com você, que vira e mexe, você se lembra de algumas cenas aqui desse livro, você se lembra de algumas falas da Scout também. É muito bom. Bom, e aí, o último livro dessa leva, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu separei esse meu vídeo em dois. Eu vou prestigiar as mulheres autoras em dois vídeos diferentes. Então, esse aqui é o meu primeiro, que é até o fim da minha faculdade, que eu considero o meu processo de formação enquanto leitora. E aí, depois eu vou, na semana que vem, mostrar para vocês alguns dos livros que eu
considero consolidada como leitora, mas o processo de ler como leitor sempre existe, está sempre aqui, está sempre conosco, e porque a gente não para assim, né, a gente continua. E, foi só um jeito de separar o vídeo, porque eu sabia que ia ficar muito grande. Tem muita mulher boa escrevendo livro, gente. Então, eu vou terminar aqui nesse com a Mrs. Dalloway. E eu li a Mrs. Dalloway porque a gente tinha um trabalho para fazer na faculdade sobre esse livro. E ele é um livro escrito nos anos 20. Ele é, na verdade, o único livro que eu li da Virginia Woolf até agora. E eu tive uma relação difícil com ele, porque, na verdade, eu, como leitora, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, eu não sou exatamente muito fã da escrita do fluxo, usando, né, o fluxo da consciência, que é o estilo da Virginia Woolf, que é o estilo da Clarice Lispector e tal. Mas esse livro aqui, ele é incrível. Ele foi difícil de ler, mas ele é sensacional não só pela história em si e com o desenrolar dos acontecimentos, mas também de toda a forma como a Virginia Woolf narra principalmente esses jovens homens que voltaram da Primeira Guerra Mundial e estão passando, né, pela síndrome do transtorno pós-traumático. E é numa época que ninguém entendia o que estava acontecendo com eles. Então, a Mrs. Dalloway, ela leva o nome do livro, né? Mas, na verdade, a gente tem um outro rapaz, que é o Sétimos, que voltou da guerra e ele tem uma jovem esposa também e, enfim, tá uma loucura. Então, enquanto a gente tem a Mrs. Dalloway, que faz parte de uma camada mais abastada da sociedade e tem todos os seus questionamentos sobre a vida, sobre a felicidade e sobre o seu papel, a gente tem o Sétimos, assim, totalmente doido, sem entender o que está acontecendo com ele, sem conseguir se livrar dos horrores que ele viu durante a guerra. E é um livro muito profundo e incrível, muito bem escrito. E realmente é aquele livro que também acaba ficando com a gente sempre vai pensar sobre essas personagens que estão aqui e nas relações que eles têm aí entre eles e tá. E aí, por hoje, essas indicações ficam por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem com a segunda parte desse vídeo, que é, então, umas leituras que eu fiz já mais consolidada enquanto leitora, mas ainda assim explorando muitos caminhos e com mais indicações de autoras mulheres incríveis. Então me conte quais são as autoras que marcaram a sua vida enquanto leitor e também como que foi esse seu processo de formação enquanto leitor. E é isso. Obrigada por assistir esse vídeo e tchau, tchau!